Eu sou Sabrina Mussufará, sou psicóloga clínica, né, neuropsicóloga. Atuo nessa área desde 99, né, então tenho aí uma estrada bem significativa. Como você estava falando, a gente nunca trabalha sozinho, né? A gente tem uma equipe, né? Hoje eu tenho a minha equipe, né, do núcleo, tem muitos estagiários de psicologia, tem outras psicólogas que trabalham comigo, né? No supervisão, a gente tem uma equipe linda, assim, que trabalha com transtornos do neurodesenvolvimento, né? Que não seria só o autismo, né? Que tem transtorno de déficit de atenção, tem outros transtornos também. E atuo nessa área assim, com muito prazer, né? Muito amor, porque é importante a gente trazer para as pessoas orientações, a ciência, né? E estar fazendo orientações cada vez mais para melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento aí de nossas crianças, que é o transtorno do desenvolvimento, né? Mas também para os outros que já passaram aí da fase da infância, né? Então, o autismo, que hoje popularmente as pessoas chamam, né, de autismo, hoje é chamado de transtorno do espectro autista, né? Então eu vou usar muito o nome TEA, né? Que é transtorno do espectro autista, né? Que é uma condição do neurodesenvolvimento, ou seja, vem da infância, né? E vai perpetuando pela vida toda. E então vai acompanhando esse indivíduo e vai trazendo nuances altos, baixos, né? Durante todo o percurso da vida, né? A gente, o autismo, né, o TEA, a gente não está falando só de um transtorno. A gente está falando uma maneira diferente de perceber, de processar, de se relacionar com o mundo, né? Não é uma doença, não tem cura, não é um problema que tem que ser consertado, não é nada disso, né? É um funcionamento neurológico diferente, né? Que merece compreensão, respeito, né? A gente não banalizar, achar que tudo é autismo hoje, né? Também, né? Que a gente precisa tomar bastante cuidado, respeitar essa condição. É uma condição que as pessoas que vem tendo prejuízo aonde? Na comunicação e na interação social. Então as pessoas, né, com TEA, elas têm essa dificuldade de se comunicar, de interagir, né? E traz muitos prejuízos, às vezes, no comportamento. Então, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, vai tendo dificuldades, né, no decorrer, desde a infância, nessas questões de atrasos que a gente fala, nos marcos do neurodesenvolvimento. Então, por exemplo, a gente tem um desenvolvimento típico, né, das crianças, ou seja, com 6 meses, com 8 meses, balbucia, sorri, né, sorri, tá atento aos estímulos, né, do bercinho, tá mamando na mãe, tá sorrindo, tá compartilhando aquele momento, né? E aí vai com o quê? Aí depois tem a fala, vai vindo os balbucios, os sorrisos, e as crianças com transtorno do neurodesenvolvimento dentro do espectro autista já começam a ter algumas dificuldades, né? A maioria das crianças, né? É lógico que com um grau muito leve, às vezes a gente não tem essa percepção tão cedinho. É difícil identificar, Sabrina? Não é difícil identificar, também, né? Mas depende do grau, né? Eu acho que é importante a gente ter, assim, pessoas que quando se propõem a estar trabalhando com autismo, que realmente, né, estude sobre isso, que leve a sério, né, e que siga os critérios diagnósticos para a gente poder saber se realmente está dentro do espectro autista ou não. Então é importante. Mas realmente, assim, quanto mais cedo a gente puder identificar, é melhor, né? Sim. Então, uma criança de 6 a 8 meses, ela já faz uma coisa que a gente fala que é atenção compartilhada. Olha para onde a gente está olhando, né? O papai e a mamãe entra, está sorrindo, escuta a vozinha com 8 meses. Então, ele está compartilhando aquele momento. Uma criança ativa, uma criança que está ali interagindo, né? Com 6 meses. Com 6, 8 meses, a criança típica já faz esse tipo de compartilhamento do prazer, né? Então, essa interação com os adultos é por conta disso também? Da possibilidade do autismo? Muitas pessoas com autismo têm dificuldade de compartilhar, né? Tem dificuldade na interação social, né? Então, assim, para se fazer um diagnóstico do espectro autista, a gente tem que pensar que vem desde a infância, ou seja, no decorrer desse processo de desenvolvimento, né, da criança,
Então, se chega uma pessoa adulta para se fazer um diagnóstico, a gente tem que colher dados da infância, né? Porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, então vem acompanhando essa pessoa. E tem os critérios diagnósticos, que não é nenhum achismo, não é de onde vem isso, né? O médico inventou, né? São critérios diagnósticos, a gente segue o DSM, que traz para a gente todos esses critérios. O que se vê muito hoje, e aí, né, uma das coisas que a gente estava conversando, hoje, mas está aumentando muito, né, esses diagnósticos, então a gente precisa saber até o porquê disso, né? Então, assim, para se ter transtorno do espectro autista, então tem que ser transtorno de neurodesenvolvimento desde a infância, tem que estar trazendo prejuízos, né, naquele desenvolvimento da criança. E quais seriam eles? A gente tem blocos, né, de critérios diagnósticos que a gente precisa saber. Então, o primeiro bloco seria a dificuldade da comunicação e da interação social. Então, é de se comunicar, né? É uma comunicação tanto verbal como não verbal. Então, por exemplo, uma criança que com 2 anos, 1 ano e meio não fala, a gente já precisa ficar atento para ver se tem alguma alteração, se é só da fala ou se tem alguma questão da comunicação social, né? Quando a gente fala então ela precisa ter uma dificuldade nessa interação social e nessa comunicação social. Então, por exemplo, uma criança que ela se comunica super bem, com gestos, né, com expressões, com muita interação social, mas ainda não fala, pode ser um outro transtorno da linguagem, pode ser uma outra coisa. Né? Então, tem vários critérios que você tem que preencher para ser um transtorno do espectro autista. Então, uma é a comunicação, né? É só a não falar? Não. Às vezes a criança não tem atraso na fala, mas ela tem uma alteração na fala. Ela tem velocidade, melodia alterado, ou ela fala demais, ou ela é invasiva, ou não é invasiva, ou fala pouco, ou, né, fala, não é assim, não fala, né? Então, ela falou, não teve atraso na fala, então não é autismo, não, pode ser. Então, é uma alteração da fala. Quando a gente fala alteração, não é falta de fala, é alteração, né? Então, ele tem que ter, nesse primeiro bloco de critérios, tem que preencher 100%. Ela tem que ter essa alteração. Existe um outro bloco de critérios diagnósticos, que aí seriam mais os comportamentos repetitivos, estereotipias motoras, né? Seria aquelas crianças que balançam a mãozinha, ou que ficam balançando o corpinho, ou que andam de um lado para o outro, para se regular, né? São crianças, às vezes, que, por exemplo, estão num ambiente muito barulhento, um ambiente que não está confortável, e eles precisam ter um comportamento repetitivo. Estou falando desses mais, né, para que as pessoas possam entender melhor, populares, e aí ela faz aquele movimento para se regular, ou seja, para se acalmar, né? Então, a criança tem que ter esses movimentos, tá? Então, ela precisa ter, desse bloco de critérios, movimentos motores, que são esses, né, que eu falei, ser rígidos de comportamento, ou seja, manias, manter o mesmo padrão, insistir em manter a mesma postura, fazer as coisas do mesmo jeito, né? Interesses, por exemplo, restritos e hiperfocos, que a gente fala, é, por exemplo, crianças, aí também vou falar bem popular, que adoram dinossauros, que isso não é, só falam em dinossauros, só querem brincar com dinossauros, só conseguem brincar com outras crianças se for com dinossauros, né? Teriam outros temas também que poderiam ser, que a gente fala que são interesses restritos, que são aqueles interesses que até dificultam uma socialização melhor, e só fica naquele tema, não abre-se para outros temas, né? E pode ter hiper ou hipossensibilidade. O que seria isso? Eu falei do barulho, né? A gente tem crianças que têm hipersensibilidade auditiva, ou seja, não conseguem ficar em locais que tem um som muito alto, barulho, leva a mãozinha no ouvido. Vocês podem ver, às vezes, crianças que usam abafador, né? Que tem que usar aquele fone. Então, ela tem hipersensibilidade. Ou pode ter hipo, ou seja, não sentir dor, né? Aquelas crianças que caem, por exemplo, não sentem alguma dor mais, assim, não ser intensa, mas é porque tem dificuldade. Então, assim, hipo é quando tem menos e hiper quando tem mais. Mas o que importa é que é uma disfunção sensorial, que pode ser uma disfunção auditiva, ou seja, ter dificuldade, né, com barulho, pode ser visual, não conseguir ficar em lugares com luz, às vezes tem que usar óculos escuros, adultos dizem outras coisas também, né? Tátil, né, determinadas roupas, tecidos, coisas assim que as crianças, às vezes, o adulto, enfim, a pessoa não consegue suportar tátil, né, na maneira tátil.
etiqueta de roupa, que muitos têm isso, né? Mas é uma coisa que também o que você falou, tem que preencher, né? Ali. Nesse bloco, tem que preencher pelo menos 50%. Né? Entendi. E tem que ser desde a infância, né, do desenvolvimento, tem que trazer prejuízos. Tem que saber o quanto isso tudo traz prejuízos naquele indivíduo, para a gente poder dizer se está dentro do espectro autista ou não. Muitas pessoas, às vezes, preenchem um critério. É autista? Não. Né? Tem que saber se tem todos os critérios que são exigidos pelo DSM. Né? O DSM é o de critérios diagnósticos. Não é uma invenção, né? Sim. E aí tem que preencher esses critérios. A criança faz estereotipias motoras, por exemplo. Uma criança com déficit de atenção, hiperativa, agitada, ela pode ter flapping, balançar a mãozinha. Ou pode ter um transtorno no movimento repetitivo, mas não é autismo, ela só tem isso. Né? Então é isso que eu acho que hoje a gente precisa ir tomando forma para não banalizar tanto esses critérios diagnósticos, o autismo, né? Porque é uma condição que as pessoas têm prejuízos, né? Os tratamentos têm que ser muito intensivos muitas vezes, né? Na família, aquela criança passa por bastante terapias, né? Muitas orientações, enfim. Não é uma coisa fácil, então não é todo mundo autista, né?